Olha, para a gente entender melhor como as coisas funcionam nas esferas do parlamento, a repórter Meire Alves fez uma reportagem sobre isso e traz agora aqui uma explicação dessas diferenças aí que existem nas 3 esferas. Confira. Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. 4 peças fundamentais da engrenagem democrática. O Legislativo é um dos 3 poderes presentes em um Estado democrático de direito. É onde estão os políticos responsáveis por elaborar, debater e aprovar leis essenciais para o futuro dos estados, municípios e federação. Mas vamos por partes. A Câmara e o Senado Federal formam o Congresso Nacional em um sistema legislativo. O Brasil adota o sistema bicameral, ou seja, o nosso processo legislativo é formado por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que juntos formam o Congresso Nacional. Na Câmara, os 513 deputados federais são eleitos por meio do sistema proporcional e têm a função de representar o povo. No Senado, os senadores são eleitos, os 81 senadores, são eleitos por meio de um sistema majoritário e têm a função de representar os estados e o Distrito Federal. A definição da quantidade de cadeiras em relação à Câmara dos Deputados por cada estado varia de acordo com o tamanho da população, respeitando o mínimo e o máximo estabelecido constitucionalmente, enquanto no Senado todos os estados têm a mesma representação. 3 senadores com um mandato de 8 anos e na Câmara deputados com mandatos de 4 anos. As 2 casas se manifestam na elaboração e aprovação das leis. Se um projeto é colocado em pauta e é aprovado pelos deputados federais, os senadores fazem a revisão e vice-versa. Também tem poder de investigação por meio das CPIs, que são as comissões parlamentar de inquérito, que podem ser individuais ou mistas. São as casas legislativas que zelam pelo uso do dinheiro público, abrem processos contra chefes do Executivo e chancelam ou não a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. A Câmara e o Senado possuem funções em comum, como, por exemplo, legislar e fiscalizar o Executivo Federal e algumas funções privativas. A Câmara, cabe exclusivamente à Câmara, a atribuição de analisar a possibilidade de abertura de investigação sobre crime de responsabilidade, ou seja, o impeachment do presidente ou da presidenta da República. Enquanto o Senado, cabe, por exemplo, a função privativa de avaliar, aprovar ou não a indicação do presidente da República em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, existem funções em comum e existem funções que são diferentes. Então você entendeu, né? Senado é o representante do Estado e a Câmara do povo. A existência do bicameralismo permite que a gente possua um sistema no qual uma casa tem a possibilidade de revisar, tem a função de revisar as atribuições da outra, de maneira a equilibrar ainda mais a relação entre os poderes. No caso dos estados e municípios, as assembleias e câmaras, respectivamente, cumprem de forma soberana a função legislativa. São os deputados estaduais e os vereadores municipais que fiscalizam a aplicação correta de recursos em saúde e educação. Ao contrário do Poder Federal, o Poder Legislativo estadual se organiza em apenas uma Câmara. É a chamada Assembleia Legislativa. Uma única casa legislativa já é suficiente para dar conta do recado, e representantes do Legislativo Estadual são chamados de deputados estaduais. Eles são eleitos em sistema proporcional, o mesmo usado para eleger os vereadores e os deputados federais. Também passa pela Assembleia a apreciação de projetos do governador e elaboração de normas que irão valer para todo o Estado. No caso da Câmara de Vereadores, que é o órgão legislativo municipal, não é diferente. O poder legislativo do município trabalha na formação das leis, na aprovação ou veto das ações que a prefeitura deseja fazer.